Bom dia, senhoras e senhores deputados, deputadas, assessores, servidores, público presente, imprensa. Sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Índia. Posso? À vontade. Bom dia. Bom dia. Bom dia, presidente. Eu não sou de fugir à pauta, mas vou pedir 2 minutos do senhor de atenção, vou olhar nos seus olhos. Recording in progress. Reportagem que o senhor falou que o mais importante é trabalhar e não ligar para fofocas de bastidores da bolha política. Eu peço a Deus todo dia que Ele me dê sabedoria para conhecer quem são os verdadeiros que estão ao meu lado, assim como eu peço pela sua família, pela sua esposa, pelo seu filho. E usando essa frase da bolha, quanto mais o senhor ganha espaço, mais macacos de circo o senhor tem ao seu lado, que querem atenção por conta de banana apenas. Eu, como muitos aqui, estão ao seu lado porque são de verdade, porque acreditam no seu trabalho pela população do Rio e não apenas por atenção. Então aqui eu reafirmo o meu compromisso com o senhor, assim como muitos que estão aqui. Eu apertei uma vez a sua mão e eu continuo apertando porque eu lhe agradeço muito pelo que o senhor fez quando eu cheguei aqui sem saber de nada. Obrigada, presidente. Obrigado. Fiquei até emocionado, tomei um susto, achei que ia apartar para outra coisa, mas confesso que fui pego de surpresa. Muito obrigado, querido. Não esperava essa mensagem tão bonita de sua parte. Tenha certeza que aquilo que eu falei quando Vossa Excelência me conheceu está de pé. Enquanto eu estiver aqui, eu estou para ser o teu melhor amigo, o melhor companheiro aqui de plenário e aprendendo também, porque a gente aprende todo dia aqui com cada um e sempre zelando por esse bom convívio da gente aqui, porque eu sei que tudo na vida é passageiro. Então, muito obrigado por suas palavras, pela amizade de cada um que eu sei que eu tenho aqui, pessoal. Vamos dar sequência à pauta, então. Anuncio em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei número 398-A de 2023, de autoria do deputado Renato Machado, que determina que seja disponibilizado em sites e aplicativos de órgãos públicos um ícone destinado à realização de denúncias relacionadas aos crimes cometidos contra mulheres. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei número 920-A de 2023, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera no âmbito do Estado do Rio de Janeiro como patrimônios imateriais para fins de preservação da história e da cultura os intérpretes de samba enredo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio projeto de lei número 4.086-A, de autoria da deputada Carla Machado, que declara a festa de Nossa Senhora da Penha, no bairro da Penha do Rio de Janeiro, como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 5.192-A de 2025, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que declara a choperia Guerin, localizada na cidade de Petrópolis, como patrimônio cultural material do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio em segunda discussão projeto de lei número 3.127 de 2020, de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre o programa para a prevenção de doenças infecto-contagiosas caracterizadas como epidemias ou pandemias entre os profissionais de segurança pública e da administração penitenciária do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão.
Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio projeto de lei número 3.582 de 2024, de autoria da deputada Marina do MST, que dispõe sobre o programa de cozinhas solidárias emergenciais fluminenses em momentos de ocorrência de eventos climáticos extremos destinado a pessoas físicas das áreas rurais e urbanas afetadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo para a declaração de voto, minha querida amiga deputada Marina do MST. Obrigada, presidente. Só gostaria de agradecer a todos os nobres colegas por votar a favor desse projeto de lei que acredito ser muito importante a realização da construção desse programa de cozinhas solidárias emergenciais fluminenses para os momentos de ocorrências de eventos climáticos extremos que são destinados às pessoas das áreas rurais e urbanas que são afetadas aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. E, tendo em vista, não é, presidente, que os grandes problemas climáticos acontecem cada vez mais no nosso estado, no Brasil e no mundo, e o objetivo da criação desse programa das cozinhas solidárias emergenciais é justamente para o atendimento, é um atendimento solidário, mas também com a mão do Estado, no sentido de fornecer alimentos às pessoas que estão em maior vulnerabilidade e que são afetadas por esses temas. Então, nada mais gostaria de agradecer a todos pela aprovação desse projeto de lei. E, presidente, aproveitando, gostaria de dizer que a deputada Verônica não está conseguindo também, assim como outros colegas não estão conseguindo dar presença pelo sistema, então queria registrar aqui também, tá, para que fosse garantida a presença dela no painel. Obrigada. Muito obrigado, deputada Marina, do MST. Anuncio o projeto de lei número 3.742 de 2024, de autoria da deputada Dani Monteiro, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro o evento Rio Refugia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo para a declaração de voto. Minha querida amiga Dani Monteiro, por favor. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Bom, queria falar aqui da Rio Refugia, que é uma importante atividade econômica e social do nosso estado. O Brasil é um destino prioritário, né, para abrigamento humanitário de graves violações civis e humanitárias. Então, ter a Rio Refugia aqui, que é uma feira que a gente consegue acessar a gastronomia e o artesanato, a arte, né, de diversas nacionalidades que aqui estão assentadas, diversas comunidades que estão assentadas no nosso Rio de Janeiro, é importantíssimo para nós. A Rio Refugia acontece já há alguns anos no Sesc Tijuca, conta com vários barraquistas, né, de diversas nacionalidades, especialmente latinas e africanas. Convido a todos, deputada Élica, a provar as comidas maravilhosas que são servidas. Algumas barraquinhas, inclusive, começam a fila desde cedo. Então, movimenta toda a área ali da Tijuca e movimenta, inclusive, esse cenário do movimento refugiado. E aí eu queria atrelar, né, que a Rio Refugia, ela é uma experiência da potência que é receber aqueles que são retirados do seu lar por uma grave violação. Muitas vezes as pessoas pensam que isso pode onerar ainda mais o nosso Estado, mas não. O migrante, o refugiado, tem uma contribuição enorme para dar na nossa sociedade, seja do ponto de vista social, cultural, mas também econômico. Obrigada, senhor presidente. Eu que agradeço, Dani. Parabéns. Anuncio o projeto de lei número 3.950-E4 de 2024, de autoria do deputado Fred Pacheco, que declara de utilidade pública a Associação Coletivo Azul,
AK. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 3.884, de 2018, de autoria do deputado Dr. Deodalto, que obriga as concessionárias de telefonia fixa, celular e TV por assinatura a enviarem por e-mail do cliente ou endereço do mesmo, independentemente de solicitação, a gravação das conversas com o atendente via telefone ou por meio de serviço de atendimento via internet. Fale conosco, na forma que menciona. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, de defesa do consumidor favorável com emendas da CCJ e de Economia, Indústria e Comércio favorável. Relatoria dos deputados Rodrigo Amorim, Tiago Rangel e Célia Jordão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei número 4.350 de 2021, de autoria do deputado Chico Machado, que determina que o agressor de animais arque com as despesas públicas que envolvam os animais vítimas de maus tratos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, de defesa e proteção dos animais, favorável com substitutivo da CCJ, de segurança pública e assuntos de polícia, favorável também com substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Relatoria dos deputados Rodrigo Amorim, Giovanni Ratinho, Rodrigo Amorim e André Correia. Em discussão. Presidente, Deputado Alexandre Knoploch. Rapidamente, deputado Chico Machado, esse projeto é de sua autoria, né? Ontem nós entregamos aqui de manhã a medalha Tiradentes pro meu pai Maurício Knoploch, e aqui estava sentado minha filha de 13 anos, deputado Paulo. Aí ela ficou aqui mexendo no nosso painel e estavam os projetos de lei, e ela viu esse projeto aqui. Ela falou assim: pai, tu vai votar a favor disso, né? Eu falei: vou. Então só estou aqui pedindo para discutir, Chico, que eu vou votar a favor, primeiro pela causa animal e segundo pelo um pedido da Gabriela Knoploch. Obrigado, presidente. Senhor presidente, deputado Chico Machado, eu me enganei no horário da sessão hoje e cheguei aqui antes das 10 da manhã. E por incrível que pareça, presidente, o deputado Chico Machado também. Ele não está nem ouvindo o que eu estou dizendo. É sinal que ele dormiu no Rio. Deputado, por favor, você está sempre disperso na sessão. Ô, deputado. O projeto é de autoria de Vossa Excelência, o decano da casa está fazendo uma parte no seu projeto. Por favor. Obrigado, deputado Chico. Senhor presidente. É o que eu sofro com eles, né? Mas eu queria dizer, senhor, e também o deputado Knoploch, que eu não tenho mais filha de 13 anos. Mais de 13 eu tenho neto. Mas seguramente minhas netas, meus netos, votariam igual a filha do deputado Knoploch a favor do projeto do deputado Chico Machado. Essa alma sensível. Até porque, senhor presidente, virá a pauta em segunda discussão, projeto de lei de minha autoria com o deputado Carlos Mink, que já teve aqui em primeira, foi emendada, teve audiência pública, voltará em segunda, que cria o Código de Defesa dos Animais. E o que o nosso Chico está fazendo é mais um apêndice a esse código, exatamente para quem maltrata os animais, também ser responsável por pagar o tratamento. Aliás, eu tenho certeza, deputado Rodrigo Bacelar, que Vossa Excelência votará favorável, porque o senhor
fez publicar hoje, no Diário Oficial, um projeto de lei de sua autoria para que o criminoso que tiver renda possa ressarcir os gastos com ele mesmo no sistema penitenciário, que fará quem também maltrata os animais. Muito obrigado, presidente. Estou votando, discutindo e votando favorável. Te agradeço, deputado Luiz Paulo. Deputado Chico, o senhor pode informar para a gente como é que os gados são abatidos lá na propriedade de Macaé, o Carinha? Primeiro presidente, eu quero falar sobre o projeto 4350-2021, que eu digo que foi um clamor lá das associações de defesa dos animais, lá do município de Macaé, dizer que é um momento que a gente vê muitas das vezes seres humanos agredindo, batendo, maltratando animais, abandonando. E nessa questão específica, é para que o agressor, além das punições criminais cabíveis, também arque com as despesas. A deputada Sara Pôncio apresentou uma emenda, o senhor assim permitindo, e aqui o presidente da CCJ também, pode incorporar ao nosso projeto para que ele dê andamento, na verdade, na intenção de melhorar e aprimorar o nosso projeto para defendermos aqueles irmãos nossos de quatro patas que muitas das vezes são abandonados. Hoje, obviamente, melhorou muito essa questão, mas ainda temos que proteger aqueles que não têm voz. E, nesse caso, eu peço aprovação e a incorporação da emenda da deputada Sara Pôncio ao nosso projeto. Muito obrigado. Senhor presidente. Eu agradeço, deputado Chico Machado. Desculpa a brincadeira. Você sabe que o carinho que eu tenho por Vossa Excelência. Só para dizer que a gente chegou a um acordo, a deputada Sara Pôncio está retirando a emenda? Perfeito? Não. Deputado Amorim? Não, ele não vai falar não, ele não vai falar não. Não vai falar não. Presidente, queria dizer que a nossa... Você viu cerceando a fala do colega aqui, Luiz? Seria impossível a nossa colega deputada não retirar a emenda, ainda mais hoje que ela está vestida de azul celeste. Vamos embora. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Presidente. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda discussão. Anuncio. Projeto de lei número 4.752 de 2021, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual em Defesa das Vítimas da Intolerância Religiosa no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Favorável. Relatoria dos deputados Fred Pacheco e Índia Armelau. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei número 5.333 de 2022, de autoria do deputado Jari Oliveira, que altera a lei número 4.896, de 8 de novembro de 2006, que assegura o direito da privacidade aos usuários do serviço de telefonia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, no que tange ao recebimento de ofertas de comercialização de produtos ou serviços por via telefônica e dá outras providências para instituir no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o cadastro público para bloqueio de recebimento de ligações e mensagens de telemarketing em telefone fixos e móveis. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emenda, de Defesa do Consumidor, favorável com a emenda da CCJ, de Economia, Indústria e Comércio, favorável também com a emenda da CCJ, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, também favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatoria dos deputados Vinícius Cozolino,
Dionísio Lins, Felipe Soares e André Correia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 6.434, de 2022, de autoria da deputada Franciane Mota, que está aqui no sistema online, que altera a lei número 8.652, de 13 de dezembro de 19, que institui o estímulo à realização de teste rápido de HIV, AIDS, sífilis e hepatite nos pacientes de todos os hospitais, maternidades e unidades de saúde públicas do Estado do Rio de Janeiro, para incluir a realização do teste de HTLV. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, de saúde favorável com o substitutivo da CCJ, de orçamento e finanças também favorável com o substitutivo da CCJ. Relatoria dos deputados Vinícius Cozzolino, Jorge Felipe Neto e Renato Miranda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei número 3.627, 2024, de autoria da deputada Verônica Lima, que altera o anexo da lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia das Pernaltas Pernas de Pau. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade de cultura favorável. Relatoria dos deputados Vinícius Cozzolino e Dani Balbi. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda. Gostaria, presidente, de registrar a presença, um minuto, deputado Luiz, por favor, do vereador de Itatiaia, vereador João Márcio. Seja bem-vindo ao Parlamento Fluminense, é uma honra tê-lo aqui conosco. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, na terça-feira, eu dei entrada num pedido de inclusão da ordem do dia do projeto IPVA em dia, que é um adendo à lei original, conforme foi combinado na derrubada aqui dos vetos. Então, só queria solicitar que Vossa Excelência autorizasse a trazer a pauta. Eu passo o número... A presidência, mais do que defere o pedido de Vossa Excelência, uma vez, inclusive, que foi tratado na ida para o nosso recesso. Na próxima semana, na terça, estará na pauta. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputado Poubel, por favor. Presidente, tem um idiota, frustrado, que vem a ser até menudo do Eduardo Paes. Ele é muito ligado ao Eduardo Paes, mas ele é um frustrado. Frustrado porque ele já foi candidato a vereador, a deputado, não tem voto, não ganha eleição nenhuma. E ele, caiu nas graças do Eduardo Paes, e você sabe, quem cai nas graças do Eduardo Paes, ele faz algumas coisas nos escuros lá, que eu não quero nem me meter. Mas, presidente, ele é tão frustrado, e aí, o Estatuto da Blitz tem causado muita inveja, muita inveja. Esse cidadão fez um vídeo agora dizendo que eu, o deputado Rodrigo Amorim e o deputado Alon Lopes, dissemos que aos 4 cantos que iam acabar com as blitz e que criamos a tal maquininha. Presidente, eu tenho pena desse cidadão. Eu queria esclarecer aqui a população, que nós estamos há 2 anos, através da Comissão de Combate à Desordem Urbana, fiscalizando, cobrando, denunciando, brigando mesmo, acabando com as operações caça-níqueis. E o Estatuto da Blitz, primeiro agradecer ao senhor por ter encaminhado a mensagem, nós temos conseguido aprovar o Estatuto da Blitz aqui na Assembleia Legislativa. E dizer que o Estatuto da Blitz é um grande marco na história do Rio de Janeiro, que visa salvaguardar a vida do cidadão do Rio de Janeiro, visa salvaguardar o trabalhador do nosso Estado,
dando direitos ao cidadão. E um dos direitos do cidadão que está no Estatuto da Blitz é quando ele tiver irregularidade em seu veículo, na sua moto, seja um pneu careca, seja um documento atrasado, ele será notificado e terá um prazo para se regularizar. Prazo esse de 30 dias. Caso ele queira, sanar alguma irregularidade, vamos dizer, o pagamento do PVA, deputado Douglas, ele pode vai poder efetuar no ato da operação, coisa que nunca existiu. O que existia era que o cidadão não tinha direito nenhum de defesa, tinha um carro ou a moto removido para o pátio, criava-se uma burocracia nesse pátio para esses veículos permanecerem. Quanto mais tempo estiverem lá dentro, pagava mais diária, e muitas vezes esses carros eram leiloados fora do prazo estabelecido por lei. Então esse cidadão fica na internet, é um palhaço que defende o tempo todo o Duduzinho, o nervosinho da Odebrecht, né? É o menudo do Duduzinho. Fica o tempo todo tentando desqualificar, fica o tempo todo tentando demonizar o nosso trabalho. Só que ele, presidente, na verdade, é um verdadeiro frustrado. Frustrado porque já foi candidato a vereador, candidato a deputado, ele baba ovo, ou não sei o que ele é. Ele é muito, assim, ó, casalzinho com o secretário de Educação do município do Rio. E defende ele o tempo todo. O tempo todo. Eu não vi ele falar do caso do cavalo taradão. Até porque eles devem gostar disso. Mas ele, a todo momento, ele fica marretando os deputados. E aí, quando ele fala do Estatuto da Blitz, ele está falando dos 70 deputados, porque foi aprovado com unanimidade nessa casa. Mas, presidente, vindo de quem vem, afilhado de quem ele é, né, nós sabemos que o Eduardo Paes é o soldado do Lula, com o dinome que recebia propina do Odebrecht, né? Nós sabemos que era o Duduzinho nervoso, o nervosinho do Odebrecht. Então, não me causa estranheza. Mas eu só queria fazer esse desabafo, porque a população está recebendo essa mensagem de forma totalmente pejorativa. E aí fica o esclarecimento, deputado Rodrigo Amorim, dizer que nós estávamos debruçados dias e noites na confecção do Estatuto da Blitz e que tivemos ainda o apoio de todos os deputados, deputado Ratinho, deputado Quinopô, todos os deputados. Então, presidente, fica o desabafo contra essa figura folclórica que é denominada menudo do Eduardo Paes. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, eu serei breve, se Vossa Excelência me permitir. É só para esclarecer, de fato, algo que foi aprovado por essa casa, por 70 deputados. O governador Cláudio Castro, alguns dias atrás, sancionou num evento no Palácio Guanabara, ao lado do secretário André Moura. Eu até brinquei aqui no dia que Vossa Excelência, como governador do Estado, mandou a mensagem, depois, na sequência, como presidente da Assembleia Legislativa, conduziu a votação, e o reconhecimento aqui que Vossa Excelência permitiu que o meu trabalho, ao lado do deputado Paul Bel, o deputado Alan Lopes, pudesse avançar, ir para as ruas. Vossa Excelência deu toda a retaguarda jurídica, inclusive, para nos blindar e nos proteger contra ameaças que sofremos, contra represálias que sofremos do sistema. Então, fica aqui o reconhecimento a esse esforço do Poder Executivo com o Poder Legislativo, que culminou numa legislação moderna, de vanguarda no Brasil, que visa salvaguardar o cidadão de bem, que vinha sofrendo muita covardia nas ruas. E fica aqui o reconhecimento também aos deputados dessa casa, esse aspecto pessoal ali, na questão da maquininha na Blitz, foi inclusive o aproveitamento de uma gentileza do deputado Giovanni Ratinho, que já tinha um projeto de lei nesse sentido, e ele, com muita generosidade, abriu mão do protagonismo e fez, através de uma emenda recepcionada pela CCJ e por todos os colegas na casa ao Estatuto, recepcionamos o texto original do deputado Giovanni Ratinho, no sentido de permitir que o cidadão tenha uma facilidade para pagar, para se manter legal e não sofrer covardias. O que o deputado Felipe Paubel menciona, a gente já sabe aqui que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, soldado e preposto do projeto de poder de Lula no Rio de Janeiro, ele está a serviço de Lula, sempre esteve. Mas a gente sabe, e eu não vou entrar nessa seara, que a alcunha de alguns aliados do Eduardo Paes é menudo, é picolé. Eu não vou explicar e nem quero também entender por que eles têm esse apelido. Mas a gente sabe que o prefeito Eduardo Paes, ele escolhe o seu secretariado pelo Tinder. Ele fica lá olhando o Tinder, vê que alguém é competente para algum assunto e escolhe o seu secretário. Prefeito Eduardo Paes escolhe os seus secretariados e seus aliados pelo Tinder. E esse jovenzinho, mancebo lá de São Gonçalo, que nem do Rio frustrado,
ele está falando bobagem, não é contra a gente não, porque as bobagens que ele fala contra nós, contra o deputado Rodrigo Amorim, deputado Felipe Poubel, deputado Alan Lopes, ele paga na justiça. Ele foi condenado a indenizar a mim, ao deputado Felipe Poubel e ao deputado Alan Lopes. Então a gente não responde, porque a gente não bate para baixo. A gente não bate para baixo. Mas o fato é que a gente necessariamente precisa esclarecer à população do Rio de Janeiro que o que esse jovenzinho do Tinder, do Eduardo Paes, está falando bobagem. Na verdade, a gente quer uma união de esforços para salvaguardar o cidadão de bem, inclusive contra as covardias da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu vou divulgar, junto com o deputado Poubel, nas redes nos próximos dias, as covardias que as nossas equipes filmaram por drone dessa guarda, que não é a guarda municipal, que é uma milícia que Eduardo Paes tem no Rio de Janeiro, a seu próprio serviço, as covardias que está fazendo contra o cidadão de bem, contra o povo que quer trabalhar lá em Copacabana. Então ele deveria se preocupar em salvaguardar, já que ele não é da cidade do Rio de Janeiro, mas tem um olhar para o cidadão carioca e agir contra as covardias que a própria Prefeitura tem feito contra o cidadão de bem. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Amorim. Deputado Giovanni Ratinho. Presidente, bom dia a todos. Eu vi ontem e achei uma covardia por parte desse rapaz, o nível de puxa-saquismo, que inclusive Amorim, Poubel, Alan Lopes, deve estar nos acompanhando, eu vi os comentários, ele dizendo ali que vocês criaram o estatuto e nós aprovamos aqui pela LERJ, que essa maquininha é um meio de legalizar as blitz e extorquir o erário público. E eu quero dizer para esse cidadão que é muito feio o que ele está fazendo, tentando manchar o parlamento estadual, tentando manchar a imagem dos nobres colegas. Eu acho até que vocês têm que movimentar o jurídico e entrar com a ação contra ele, porque o que a gente está fazendo é o bem para a população. Quando a gente fazia as fiscalizações, presidente, tinha gente no meio das blitz, por exemplo, eu mesmo que fiz uma, o rapaz foi pego a Brasília dele, cheia de pão doce vendendo, e foi apreendida naquela ocasião. E a maquininha, que foi uma emenda minha, como o Amorim falou, ele mencionou jogando na carcaça de vocês, é como se estivesse extorquindo o erário público. Aquilo ali não, aquilo ali vai ter a chance, igual tem o pedágio da pessoa pagar com cartão e ter o seu veículo liberado. Então, nada mais, nada menos que favoreceu a população do nosso estado. Então é isso que eu acho que vocês têm que fazer, pegar o jurídico novamente e entrar com ação contra ele, porque o nível de puxar saquismo desse rapaz é extraordinário em prol do prefeito da nossa capital aqui, Eduardo Paes. Obrigado. Obrigado, Ratinho. Eu queria só fazer Luiz, eu vou dar a parte que o senhor tinha devidamente escrito, mas para Amorim Poubel em especial, e o Alan que não se encontra aqui, acho que a gente fica focado em vídeo, palhaçada que vem de quem é contrário a vocês. Eu posso garantir com toda a presteza que é um dos melhores projetos que já foi aprovado esse ano aqui no Parlamento, não tenha dúvida disso. Eu acho que apanhar faz parte do trabalho de merecimento que vocês fizeram, pelo belo projeto que vocês concluíram e a gente aprovou, sancionou e fez o evento, e agora tem que colocar em prática para a população sentir de verdade o benefício daquilo que a gente trabalha aqui, por muitas das vezes fica escondido. E por fim, eu queria sugerir, inclusive, que a gente possa fazer uma campanha no sentido educacional, alguma coisa assim, em nome da Assembleia, percorrer todas as cidades, levar uma cartilha, ir na praça principal de cada cidade e mostrar para a população de verdade qual é o efeito prático do Estatuto da Blitz. E aí sim deixar aquele que merece o nosso respeito, não qualquer almofadinha desse que fica usando, que hoje é um monte de interlocutor via Instagram. E diferente desse pessoal, eu gosto muito de trabalhar, não tenho medo de crítica, não tenho medo de videozinho. Então, quando a gente for até a população de verdade, deixa quem nos julga e quem nos traz de volta para aqui, que a nossa função pública é defender a população, apreciar de perto se funcionou ou não, ou que aquilo que a gente aprovou aqui causa de benefício à população. Então, eu queria sugerir isso aqui à casa, deputado Chico Machado, e que fique aberto a todos os deputados que quiserem participar. Vão pensar uma forma, Fred, de começar a fazer uma campanha, uma caminhada pelas cidades, algo assim, para que as pessoas entendam de fato, porque fala muito Estatuto da Blitz, Estatuto da Blitz, Estatuto da Blitz, mas eu tenho certeza que grande parte da população fluminense não sabe
nas entrelinhas, o que de verdade traz de benefício o Estatuto da Blitz para o bolso, em especial do cidadão que recebe pouco, né, que tem seu carro, às vezes, com documento atrasado, mas depende dele para sobreviver. Então, vamos deixar crítica de oposição para lá e vamos trabalhar. Deixa eu só... Só para pegar um gancho na fala aqui, Luiz Paulo, só do presidente. Presidente, eu queria mais uma vez parabenizar a Vossa Excelência, que a ideia é uma ideia fantástica. Imagine nós estarmos levando o Estatuto da Blitz impresso para a população em cada cidade. A população vai ter conhecimento do seu direito. E aí, eu acho que a presença do presidente... Fazer uma campanha publicitária. Mostrar o papel daquilo que a Assembleia fez aqui. E a presença de Vossa Excelência em cada município mostra que, né, a Assembleia Legislativa está unida em prol do Estatuto da Blitz e que o Estatuto da Blitz realmente funcione, que o Estatuto da Blitz realmente venha a mudar a vida do cidadão do Rio de Janeiro. Presidente, mais uma vez, parabéns pela ideia de imprimir, de entregar impresso o Estatuto da Blitz para a população em cada cidade desse estado. Parabéns, presidente. Obrigado, Abel. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, eu estou aqui no meu 6º mandato. Já fui oposição a muitos governadores, para ser mais preciso, a todos, inclusive o senhor Cláudio Castro. Nem aqui, nem no púlpito, jamais desqualifiquei-o pessoalmente e jamais o farei. Jamais o farei. Eu ontem assisti na TV, depois da nossa derrota nos pênaltis, a Globo News transmitindo da Câmara Federal. Aquele circo de horror. E me reportei a Vossa Excelência no pensamento. Se Vossa Excelência encontrasse esta bancada tomada pela oposição, o que Vossa Excelência faria? E não aquela calma angelical do presidente. Estou me reportando a isso, senhor presidente, porque não vou nominar ninguém, mas ouvi aqui muitas ofensas pessoais, não a quem ataca, mas ao prefeito Eduardo Paes. Registrar como líder do PSD que discordo de todas, não da crítica à gestão. Crítica à gestão é salutar, deve acontecer, é típica do parlamento, mas não as críticas pessoais. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, eu não tenho dois rostos, eu só tenho esse velho, alquebrado e feio. Há uma década que eu luto nessa casa contra a indústria da multa e da indústria dos reboques. E sabe, os deputados, que eu sempre fiz isso. Então, eu sou um apoiador integral do Estatuto da Blitz. Alguns comigo, segundo, inclusive, aliás, lá na sala. Foi excelentemente redigido, apesar de ter sido no Palácio Guanabara. Foi excelentemente redigido. Mas não concordo de forma nenhuma que se ataque o Estatuto das Blitz, porque está atacando o interesse do nosso povo, principalmente aqueles que precisam dos seus veículos para ter renda e sustentar suas famílias. Só uma elite pequeno-burguesa vai achar que você pode achacar aqueles donos de automóveis que lutam por sua subsistência. Então, a réplica faz parte da política. A ofensa pessoal ou não, porque o que eu mais quero é que essa Casa Legislativa não seja o circo de horror que eu vi ontem na Câmara Federal. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputado Presidente, Alexandre Quinoploc, por favor. Rapidamente, queria parabenizar a sugestão do senhor, e é algo que talvez falte até essa casa junto à sociedade. Muitas vezes a gente faz projetos de leis aqui, são aprovados, são sancionados, e o cidadão, no modo geral, acaba não sabendo como foi feito, qual é a ideia daquele projeto.
Então, a ideia que o senhor deu aqui, eu acho sensacional. A gente, de fato, fazer não só caravanas, mas buscar meios. Hoje tem tantos meios impressos, meios televisivos, meios de internet, para que a gente consiga divulgar o Estatuto da Blitz. É muito importante que as pessoas saibam quais são os seus direitos também. E ele, inclusive, ser o precursor da gente poder, os projetos seguintes, futuros, né, também fazer a mesma coisa. Acho que cada deputado aqui tem um projeto que ele gostaria de mostrar melhor. Então, se tiver que ter algum tipo de voto, já considere o meu voto favorável e é para ontem, porque se a gente não fizer isso para ontem, essas narrativas vão ganhando força. A gente sabe que a internet hoje propaga de uma forma muito rápida e depois para desfazer elas acaba sendo mais difícil. Então, queria aqui coadunar com a ideia de Vossa Excelência e dizer que estou à disposição no que for necessário. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Alexandre Knoploch. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar o deputado Alan Lopes, Felipe Poubel, Rodrigo Amorim, por essa iniciativa desse projeto tão importante, que é o Estatuto das Blitz, e dizer no sentido que o senhor bem aqui colocou, as críticas virão daqueles que não têm o que fazer, não têm o que criticar, e essa ideia do senhor de irmos alerge até a população, levando essas informações, porque muitas das vezes os projetos aqui aprovados, eles chegam até a população e a população não sabe o que essa casa faz, como trabalha, como é a dedicação de todos os deputados e deputadas para alcançarmos um projeto nessa magnitude. Eu fui vereador muitos anos no município de Macaé e nós tínhamos lá um projeto que era muito interessante, que era a Câmara Itinerante. Eu proponho que faça um estudo, um levantamento, porque muitas das vezes municípios lá do interior do estado do Rio de Janeiro, ou até aqui da região metropolitana, nunca tiveram a oportunidade de ver uma sessão da Assembleia Legislativa. Então, nós temos câmaras locais em todos os 92 municípios. Eu faço a sugestão ao senhor, entendo esse belíssimo projeto em relação a ir às praças, mas que possamos, dentro do possível, aprovado aqui pelo plenário, que possamos fazer sessões da Alerj em todo o estado, em todo o interior do estado do Rio de Janeiro, em todas as regiões, pegando cidades maiores dessas regiões, para que possamos levar essa oportunidade de aproximação com a população. E, mais uma vez, de uma crítica injusta feita aos nossos colegas, surge uma boa ideia do senhor, e eu só estou aqui para complementar que eu acho que seria muito importante, como lá em Italva, vou dar um exemplo, a gente fazer uma sessão da Alerj lá na Italva, seria uma coisa histórica para casa e também para a cidade, como eu citei aqui, de Italva. Muito obrigado. Obrigado, deputado Chico Presidente, Machado. pela Deputado ordem. Douglas Gomes. Presidente, mais uma vez parabenizo Vossa Excelência e parabenizo também o deputado Felipe Poubel, Rodrigo Amorim, Alan Lopes, todos os parlamentares que iniciaram essa luta, juntamente com o deputado Luiz Paulo, o deputado Giovanni Ratinho, e juntos conseguimos aprovar esse excelente projeto e, de fato, é perda de tempo, presidente, nós ficarmos tentando justificar, deputada Índia, tentar bater para baixo em quem não tem voto. Então, de fato, é um projeto que vai ajudar muito a população do estado do Rio de Janeiro. Mas eu queria pegar um gancho aqui na fala do nosso decano, deputado Luiz Paulo, que repudiou o que aconteceu na Câmara Federal ontem. Deputado Luiz Paulo, deixa eu deixar algo muito bem claro. O que aconteceu ontem, nos últimos dias na Câmara Federal, jamais aconteceria aqui na Assembleia Legislativa, porque nós temos um sujeito homem sentado na cadeira de presidente. Olha só, eu não disse que ia acontecer aqui. Não, eu sei, deputado. O senhor me ouviu mal. Eu brinquei com o presidente, porque ele não teria a calma angelical que teve o presidente de lá. Eu estou dizendo por que aconteceu. Eu sou muito tranquilo. Fosse eu presidente, eu também não aguentaria. Deputado, eu estou dizendo a razão que aconteceu. Aconteceu porque o Gumoto não tem palavra. Não aconteceria aqui porque o presidente ele tem palavra.
é sujeito homem. O Hugo Mota só teve o voto do PL porque o acordo foi: o projeto de anistia seria pautado. O acordo não foi pela aprovação, seria pela pauta. E o Hugo Mota não cumpriu. O PL está há meses pedindo para que o Hugo Mota pautasse o projeto. E não foi cumprido. Isso aqui na Assembleia Legislativa não aconteceria porque aquele que senta na cadeira de presidente é sujeito homem. Se ele fala que é um, é um. Se ele fala que é dois, é dois. Se ele fala que é sim, não é não. E, infelizmente, não é a figura que hoje senta na presidência da Câmara dos Deputados, que promete e não cumpre. Ontem, ele sentou com os líderes, ele disse que pautaria o projeto da anistia na próxima semana e está saindo matéria aqui do Igor Gadelha dizendo que ele não prometeu nada. Então a gente vai aguardar. Na semana que vem não vai pautar de novo? A gente quer que paute, é isso. E para concluir, presidente, parabenizar aqui os 41 senadores. Acabamos de ter aí a 41ª assinatura sobre o processo de impeachment de Alexandre de Moraes. Então agora falta o presidente Davi Alcolumbre colocar em pauta, presidente. Eu acredito que o parlamento dessa casa, ele tem que ser exemplo para Brasília. Cada parlamentar aqui, ele tem direito de propor as suas matérias. E eu tenho certeza, qualquer matéria que tenha apoio da ampla maioria, Vossa Excelência, Rodrigo Barcela, não se furtará de trazer o debate. Não é garantia se vai ganhar, se vai perder. O importante é debater. Então, presidente, parabéns pela sua postura e parabéns a todos os senadores. Infelizmente, Romário trouxe o tetra, mas até agora não assinou o processo de impeachment. Obrigado, presidente. Deputado Douglas Gomes. Antes de concluir a sessão, há sobre a mesa os seguintes requerimentos: inclusão de pauta no projeto de lei 4361 de 24, deputado Cláudio Caiado. Senhores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto 5391 de 25, deputado Luiz Paulo. Aprovado. Tiradentes pode dar. Projeto 1420 de 25, doutor Deodalto. Os senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Também de doutor Deodalto, 1421 de 25. Os senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto número 4756 de 25, deputado Samuel Malafaia. Os senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. E também do Samuel Malafaia, projeto número 5240 de 25, aprovado. Não. Mais aqui também? Perdão, agora entendi. Perdão, Serafim. Projeto de resolução 1479 de 25, os senhores concordam, permaneçam como estão. Deputado Serafim, aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia. Passa a ser o expediente final. Agradeço gentilmente a cada deputado e deputada pela sessão que hoje. Deus abençoe a todos. Primeiro orador inscrito, deputado Luiz Paulo. A presidência convida e convoca a dama de branco, deputada Índia Armelau, para presidir o expediente final. Senhora presidente, deputada Índia Armelau, senhoras e senhores deputados ainda presentes em plenário, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da nossa TV Alerj. Hoje é dia 7 de agosto. No dia 7 de agosto, o nosso querido Caetano Veloso, compositor, cantor, escritor, poeta da minha geração, completa 83 anos. E estou citando Caetano Veloso por quê? Porque o que eu vi ontem na televisão, transmitindo a abertura da sessão na Câmara Federal, foi um verdadeiro filme de terror. Filme de terror, que eu jamais, na minha curta existência, tinha presenciado
na Câmara Federal. E Caetano Veloso, no ano de 1984, fez uma composição, uma música, chamada Podres Poderes. E ele ensina nessa música, entre aspas, as palavras são da letra da música. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede viram gestos naturais. Fecha aspas. Entenda a frase da forma que vossas excelências desejarem. Porque o que vimos ontem não é liberdade de expressão, é ataque à democracia, é o moralismo autoritário disfarçado de virtude. Não fica aqui consignado o meu orgulho de ser um admirador de Caetano Veloso, que não fez só essas músicas com sentido, essa música com sentido metafórico, também fez outras, como é proibido proibir, em 1968, que ele também expressa, entre aspas, a possibilidade da existência no período da ditadura, que se propaga ao longo do tempo, visto o tarifaço também que foi emplacado, que foi imposto ao nosso país, onde no Proibido por Proibir ele fala nos ridículos tiranos. Ridículos tiranos. Então, Caetano Veloso, com duas composições, se faz mais presente do que nunca. Segunda questão que eu queria registrar, e eu não vi ainda esse registro aqui, é em relação ao dia de hoje também, que nós estamos comemorando 19 anos de vigência da Lei da Maria da Penha, Lei número 11.340 de 2006, que realmente tem sido eficaz na proteção à mulher. Primeiro, esses dois registros. Para finalmente, senhora presidente, falar de um texto que eu li no perfil Rio Urgente, no Instagram, que foi replicando uma reportagem do RJTV, que se insere claramente na nossa lei, nosso projeto de lei, que aprovamos a redação final de ontem, que é a lei da falta d'água e a possibilidade de falta d'água intermitentes, 30 dias, etc., as pessoas que compram carro-pipa ou galões de águas serem ressarcidas. O valor da nota fiscal será batida das contas seguintes. Porque neste perfil, em cima da matéria da TV Globo, se coloca exatamente essa questão. Diz lá o perfil: os aumentos abusivos praticados nas contas de águas pela Águas do Rio, concessionária que assumiu o lugar da SEDAI, é muito preocupante. Esse problema tem preocupado profundamente aos administradores de prédios residenciais e comerciais de vários bairros da cidade, que têm que arcar com aumentos significativos da sua conta d'água,
sem a devida explicação da mesma e sem a lógica necessária, porque esta concessionária, péssima prestadora de serviço, adota novos critérios que só faz bem ao bolso da mesma. Então, estou citando porque a nota é muito grande, porque são duas coisas distintas. Você presta um péssimo serviço de abastecimento de água e de tratamento de esgoto, e principalmente, mas não só, a águas dos rios. Falta água e, ao mesmo tempo, os preços no condomínio se tornaram exorbitantes, porque quando não tem valor mínimo, mesmo que o cidadão gaste o mínimo, eles aplicam a média dos últimos 12 meses. E isso expolia o bolso do condômino. O que é, no meu entendimento, até um descumprimento do Código do Consumidor. Isso foi profundamente anunciado em alguns prédios, não muito longe, deputado presidente, em Laranjeiras. Em Laranjeiras. Ora, então não há como esse parlamento se calar perante isso. Porque foi uma licitação assodada para fazer essas concessões. Se botou no caixa do Estado um volume de dinheiro absurdo, que foi gasto na campanha eleitoral de 22, que nenhuma obra estruturante nos deu. Essas concessionárias continuam a ser beneficiadas pela SEDAI, produtora da água, que está fornecendo mais volume de água do que o contratado e ainda com custo menor do que o metro cúbico que deveria estar cobrando. O deputado Jari fez uma audiência pública aqui, e eu estive presente o tempo todo, no dia 1º de agosto deste mês, aberto os trabalhos legislativos. Esse auditório aqui estava lotado. E essa questão veio à tona. O deputado Jari fez um discurso incisivo sobre esse tema, porque o governador, deputado Cláudio Castro, comemorou nas páginas dos jornais os 50 anos da SEDAI. Bom, a SEDAI não tem 50 anos. 50 anos tem da SEDAI da fusão, porque antes da fusão foi ESAG, foi SEDAG, foi a empresa de saneamento do antigo Estado do Rio, e tudo isso deriva da antiga CIT, na época ainda inicial do nosso país. Então a história da SEDAI vai há 200 anos atrás. E mesmo com insucesso total da concessão à iniciativa privada, de toda a parte de distribuição de água e tratamento de esgoto, volta e meia o governador está anunciando que vai abrir o capital da SEDAI produtora à iniciativa privada. Uma contradição imensa, porque se ele parabenizou na rede a SEDAI, porque teve um lucro líquido de 1 bilhão, por que vai passar para a iniciativa privada? Aliás, lucro líquido de 1 bilhão seria mais de 2 se a SEDAI não fizesse as benesses que está fazendo para as concessionárias. Até mesmo de comprar 200 milhões de títulos no Banco Master de CDB, que Vossa Excelência sabe o que é, que oscila com a taxa Selic, e o Banco Master está botando esse CDB no céu, e está sendo comprado pelo BRB ou não. Se o BRB não comprar, é pior a emenda do que o soneto, né? Então, diante de tudo isso, ainda não sei por que pensar em abrir o capital da SEDAI, quando as concessionárias estão aí,
Serviço de péssima qualidade. Então, senhor presidente, já passei dos meus 10 minutos, a deputada trocou a presidência, então cumprimento também o presidente atual, o deputado Cláudio Caiado. Quase que o Cláudio virou Carlos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Próximo orador inscrito, a deputada Índia Armelau. Belíssimo. Bom dia, presidente. Primeiro venho aqui para parabenizar todos os nossos heróis de Brasília. Apesar da narrativa que é feita, vocês realmente lutaram pelo povo, pela democracia. Hugo Mota, um frouxo, um covarde, não fez o que foi acordado. E logo, a casa veio e cobrou. Qual é o problema em pautar a anistia? A gente não está pedindo para aprovar. Sabe o que é isso? É o medo. Porque a maioria ali sabe que isso é ridículo, isso é vergonhoso. Um cara foi condenado a 17 anos porque sentou na cadeira do Xandão. Enquanto o nosso secretário Cury acabou de postar que um jovem, uma vítima da sociedade, tinha 86 passagens na polícia. E aí, acabei de ver aqui também, é que essa esquerda é muito amor, né? Ela se preocupa com tudo, menos com a população. Secretário de Eduardo Paes, hoje é um dia de festa. Esse merda que matou tantos na pandemia está preso. Que os mortos os assombrem. Traição aos cânones democráticos. No meu mundo ideal seria pena de morte. Bala na nuca. Felipe Santa Cruz, secretário municipal do Rio de Janeiro. Ao prefeito Eduardo Paes, exoneração é o mínimo que eu espero. Ou esse é o atual governo do amor que vocês defendem? Porque um cara desse aqui, ele jamais pode estar defendendo ou estar junto com a população do Rio de Janeiro. Mais uma coisa, Davi Alcolumbre, conseguimos todas as assinaturas para o nosso Alexandre de Moraes. Agora falta o senhor também, vamos mudar a palavra, né, que eu ia falar que o senhor tinha que ter alguma coisa aí. Agora o senhor tem realmente coragem. Vou repetir, a narrativa ela é feita, mas nós estamos aqui para esclarecer. Pautar, colocar na pauta do dia, não é aprovar. A democracia é essa, você colocar e as pessoas que vocês elegeram, os deputados parlamentares que o povo escolheu, votar. Nem isso eles estão deixando. Então isso não é democracia. O que foi acordado, apertou a mão, tem que ser cumprido. Honre as calças que o senhor tem. Então hoje, saiu já uma notícia que vai ser pautado semana que vem. Estaremos no aguardo. Mas eu aqui, sinceramente, quero agradecer a todos em Brasília, deputados federais, senadores, que mesmo ameaçados, todos foram ameaçados, eles não arredaram o pé, eles não se acovardaram. E eu queria também prestar aqui a minha solidariedade à deputada Júlia Zanata, que, só um minuto, que, para variar, um deputado do PT deu uma entrada dizendo que ela levou o seu filho para o plenário. Ia dar entrada no Conselho Tutelar. Aqui nós temos uma deputada que traz, a Renata Souza, que defende as mulheres. E eu gostaria muito que ela se pronunciasse a respeito disso. A mulher não pode ser mãe? A mulher não pode trazer seu filho ao seu trabalho? Pois é, um deputado do PT foi ao Conselho Tutelar. E nós temos também imagens onde uma deputada do PT, o PT é uma desgraça, simplesmente agride Nicolas. O Nicolas, né, que vocês chamam de homofóbico, machista, agride. O Nicolas chega a cair no chão. Eu vou botar a imagem para vocês. Mas, enfim, tantas informações para vocês entenderem um governo do amor. Então, vamos acabar com essa narrativa. Passe a informação verdadeira. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Índia Armelau. Próximo orador inscrito, deputado Cláudio Caiado. Peço para Vossa Excelência sentar aí. Passo a presidência para a deputada Índia. O senhor dispõe de 12 minutos e meio. Bom dia ainda, bom dia a todos aqui presentes, bom dia a que nos assistem na TV Alerj.
Bom dia, belíssimo presidente Índia Armelau. Hoje eu não vou fazer o discurso, vou fazer aqui 2 esclarecimentos de temas que tenho recebido constantemente no meu gabinete. O primeiro se refere a um tema que é em relação aos helicópteros e ao aeroporto de Jacarepaguá. Diversas pessoas me procuraram perguntando se o deputado era contra as aeronaves e contra o desenvolvimento econômico da Barra da Tijuca e do Rio de Janeiro. Então, para a gente esclarecer de forma definitiva, a gente é totalmente a favor do transporte aéreo, a gente é totalmente a favor do aeroporto de Jacarepaguá. O que a gente não é a favor, assim como no trânsito urbano, um carro que entra na contramão, ele tem que ser penalizado, tem que levar uma multa. Um helicóptero que está voando abaixo do teto, por lei, ele tem que ser multado e isso tem que ser proibido. O que a gente está cobrando é que a lei seja cumprida pelos helicópteros e pelas aeronaves que pousam no aeroporto de Jacarepaguá, para que aquela sociedade em torno tenha um bom convívio com o aeroporto. A gente elogia muito a Pax, que está administrando aquele aeroporto, e nosso problema não é pontual contra esse crescimento, contra o desenvolvimento econômico que a cidade do Rio de Janeiro vem crescendo constantemente, quanto aos funcionários que são levados para as plataformas de petróleo. O Rio de Janeiro voltou a sorrir depois que o prefeito Eduardo Paes sentou de volta na cadeira, e a gente não é contra esse desenvolvimento econômico. Esse era o primeiro tema. O segundo tema é um tema que abordei na semana passada, protocolei no Ministério Público um pedido de esclarecimento em relação às contas de águas das pessoas que vivem no município do Rio de Janeiro. Eu não vou aqui nem me aprofundar ao tema, como o deputado Luiz Paulo já falou, todos já conhecem como foi esse leilão, essa concessão, a gente sabe que as concessionárias ganharam e hoje prestam esse serviço. O que a gente precisa entender, mais uma vez também, recebi alguns telefonemas, não tenho nada contra a concessionária Águas do Rio, tenho inclusive amigos que hoje são funcionários daquela empresa, mas a gente precisa cumprir a lei. O contribuinte não pode ter sua água medida com 27 dias e ser cobrado por uma média anual de 12 meses, a qual o verão impera no Rio de Janeiro e o cara paga a água pelo valor maior. O que a gente quer é simplesmente que a lei seja cumprida, nada mais do que isso. Não estou fazendo blá, 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 não estou fazendo um sensacionalismo. A TV Globo nos abordou, a gente falou sobre isso. O que a gente quer é que a Águas do Rio cobre o que o cidadão precisa pagar. Nada mais do que isso. Mediu com menos dias, paga o mínimo, não a média anual. É só isso, presidente, não vou me alongar muito, falei rapidinho. Obrigado, bom dia. Não havendo mais orador inscrito, a presidência encerra a presente sessão. Bom dia para todos.